caminhos serão aplainados. Prepare o caminho do Senhor. Todo vale será exaltado, todo monte será rebaixado, os caminhos serão aplainados. Prepare o caminho do Senhor. Todo vale será exaltado, todo monte será rebaixado, os caminhos serão aplainados. Prepare o caminho do Senhor. Prepare o caminho do Senhor. Prepare o caminho do Senhor. Hosana, Hosana. Louvamos o Rei. Louvamos o Rei. Hosana, Hosana. Jesus é o Rei dos Reis. Hosana. Hosana, Hosana, Jesus é o Rei dos Paz do Senhor, irmã Ludmila, tudo bem? Seja bem-vinda, Deus abençoe. Como diz, tome o seu assento. Apesar de não ter uma cadeira, né? Mas aqui, né, no caso, na live, mas se você estiver em casa, toma o seu assento. Que Deus tem uma palavra para o seu coração. Eu creio que Deus há de falar com você e com quem mais entrar, né? A paz do Senhor Jesus. Tá tudo bem contigo? Deus que cura os enfermos, que ressuscita Esperando mais uns minutinhos para ver se o pessoal entra. Mas eu gosto logo de começar mais ou menos no horário, né? É bom a gente ter um compromisso com o horário, não é verdade? Eu tenho que colocar mais para o pessoal saber, né? Que eu estou entrando agora. Deus tocou no meu coração para fazer, né? Para estar fazendo uma live nesse horário. Aí eu tenho que parar o meu serviço aqui. E aí passo uma palavra para o pessoal. E aí depois a gente volta, né? Retorna aos afazeres, né? Aproveitar o horário de almoço, né? E se alimentar da palavra também, não é verdade? Enquanto isso, se você tiver com a Bíblia aí aberta aí, tiver fácil, a palavra de hoje vai estar em Marcos capítulo 2. Evangelho de Marcos capítulo 2. Vamos falar aqui um pouquinho aqui do homem que tinha amigos. E é sempre bom termos amigos, né? Coisa boa é termos amigos, amigos verdadeiros, amigos que a gente pode, como é que se diz, contar com eles, né? Porque hoje a gente tem muito colegas, né? A gente tem pessoas que hoje em dia, mas a gente ainda tem ainda, né? Há os remanescentes que a gente pode confiar. E a Bíblia aqui vai falar um pouco sobre isso, né? Sobre o estado desse paralítico e o que aconteceu nesse percurso para que ele fosse curado, né? E nós vamos ver que às vezes nós olhamos o exterior, mas o nosso Senhor Jesus olha dentro de nós. E isso tem muita diferença, né? Às vezes pessoas são libertas no exterior e o interior pode estar, né, completamente precisando de uma libertação. Vou fazer uma breve oração e a gente já vai iniciar, tá bom? O pessoal que chegando vai pegando a palavra lá na frente. Altíssimo Deus, eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero te render graças por este momento singular. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, eu quero desde já agradecer ao Senhor pela vida da Ludmila, da nossa irmã Ludmila, que já está aqui aguardando a palavra do Senhor, da parte do Senhor, e aqueles demais, meu Pai, que há de chegar. Peço ao Senhor que entre no lar de tua filha,
abençoando a casa dela, a família dela. Visita cada parente de perto, de longe. Visita, meu Pai querido, também o coração de tua filha. E que o Senhor possa falar com ela, conforme aquilo que ela tiver necessitando de ouvir da parte do Senhor. Pai amado, peça ao Senhor direção do teu Espírito Santo, que não venha nada de mim, mas que venha do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, vamos ler o texto. A palavra do Senhor hoje, meus irmãos, está em Marcos, capítulo 2, do verso 1 até o verso 12. Que diz assim a palavra do Senhor. E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum. Se a tradução aqui tiver um pouco diferente, irmãos, a palavra é a mesma. É somente, às vezes algumas bíblias têm outras traduções. Eu estou com a Bíblia de estudo aqui, né? A Bíblia de palavra-chave, grego e hebraico, né? Hebraico e grego. Aí, então, às vezes, algumas palavras aqui, ela pode estar um pouco diferente, né? Porque ela vai muito para o original, né? Para o texto original, mas o sentido é o mesmo, tá bom? Em Cafarnaum, entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoado estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas, que arrazoavam em seu coração, dizendo: Por que diz este assim? Blasfêmias! Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito, que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Então, estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: Levanta-te e toma o teu leito e anda. Ou em outras traduções, vai para a tua casa. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca tal vimos. Glória a Deus, né? De glorificar, né? O texto por si só já deixa claro, né? Nós vemos aqui algumas coisas neste texto que nos chamam a atenção. Primeiro, que nós vemos muita discussão, porque Jesus disse que, uma certa vez, um rapaz chegou para ele, um jovem, e disse assim: Mestre, permita-me te seguir. E ele disse: Os passarinhos têm seus ninhos e as raposas os seus covis, mas o Filho do Homem não tem onde repousar ou inclinar a sua cabeça. Então logo eles pegaram este texto e colocaram que Jesus não tinha casa. E aqui nós vemos neste texto que isso é uma grande mentira, porque neste texto aqui nós conseguimos ver que Jesus tinha sim, que o Senhor Jesus tinha sim casa, porque aqui está falando aqui que estava em casa. Logo, Jesus estando em casa, o pessoal, vou colocar o óculos que eu estou precisando me acostumar com esse óculos. Pensa na treva. A Bíblia diz que logo se juntaram tantos, porque onde Jesus estava, a multidão se aglomerava em volta dele. Você vai ver isso quando ele passou, entrando na cidade de Jerusalém, passando ali por Israel. Quando ele passou na cidade, aquela mulher do fluxo de sangue teve que enfrentar também uma grande multidão que a apertava e comprimia para se chegar até Jesus. Então, aonde Jesus estava, havia sempre uma grande multidão. Aquela mulher que o filho estava morto, a viúva de Naim, que Naim, muitos pensam que é o esposo, mas na verdade Naim era a cidade onde ela morava, onde ela estava, e o filho dela estava morto, e naquele no culto fúnebre, onde eles estavam andando para ir enterrar o rapaz, né, o jovem, Jesus vinha também com uma multidão.
E a multidão vinha em festa, vinham rindo, vinham alegres e deram de frente com um enterro, com uma pessoa indo sepultar o filho. Jesus olhou para aquela mulher e disse: mulher, por que choras? Né? Não chores. Né? Olha para vocês verem, parece às vezes que Jesus não tem coração, não tem sentimento, né? Mas na verdade ele tem. Quando ele falou para aquela mulher assim, mulher, não chores, é porque ele já sabia que ele iria ressuscitar o filho dela. Então, aquilo ali foi mesmo que eu dizer assim, mulher, tem de fé, né? Tem de fé, esse menino vai ressuscitar hoje. E então, o povo se aglomerou de tal forma que ninguém passava, nem entrava e nem saía. Imagina como é que não ficou isso. Louvado seja o nome do Senhor. Logo, as casas ali de Israel naquele tempo, as casas eram pequenas, não eram tão grandes, não tinham muitos cômodos, e o telhado era feito de barro. Havia cobertura de palha, mas antes dessa palha aí por cima, tinha barros. Eles amassavam barros e cobriam o telhado. Igual aquelas casas acho que é massapê que fala, né? Que eles fazem de barro, né? Eles fazem toda uma estrutura de bambu, de madeira, e depois vem com barro, né, fechando ela. E aqui era do mesmo jeito, na parte de cima era fechado com barro e depois se colocavam-se as palhas para segurar, no caso, o tempo de chuva. Mesmo que naquele tempo ali, em sequidão que era ali, né, acho que me achava meio difícil chover. Mas vamos lá. Então o que acontece? Aqueles homens decidiram deixar de pedir algo para eles para pedir a um amigo deles. Eles pegaram um amigo deles que era paralítico, nunca havia andado de nascença. Embora a Bíblia não diga, creio eu, ou talvez aquele homem possa ser que tenha tomado uma queda, possa ser que tenha acontecido algo na vida dele que ele parou de andar. A Bíblia não fala se era de nascença ou se era, mas ele não andava, estava entrevado em uma maca. Eles colocaram ele nessa cama, ou nesta maca, e levaram até Jesus. Vamos levar até Jesus, porque Jesus cura, Jesus restaura. E só que chegando lá, eles deram de frente numa multidão, a tal ponto que eles não conseguiam pegar o sentido da porta da casa. E Jesus estava lá dentro pregando a palavra, porque a fé vem ao ouvir a palavra de Deus. A fé não vem por orarmos mais ou orarmos menos. A fé vem por ouvir a palavra de Deus. Por isso, eu sempre costumo dizer que quando você está enfrentando problemas de enfermidades, é bom você pegar textos da palavra e estudar eles, textos que falam sobre curas, quando Jesus curou. Porque aquilo vai avivar uma fé dentro de você acerca de cura. Quando é de libertação, pegue textos que falam sobre libertação, que aquilo vai te trazer a fé para esse caso específico. Esses homens que já ouviram falar de Jesus, falaram, não, ele está lá, nós vamos levar ele. Pode ser que no meio desses 4 homens que levaram o paralítico, possa ser que no meio do caminho, quando eles viram aquela grande multidão, porque uma multidão ali era obstáculo. São obstáculos muitas das vezes que impedem a mim e a você de se achegarmos a Cristo, de se achegarmos a Deus, né? Às vezes o nosso trabalho, a nossa correria do dia a dia, os nossos afazeres, né? Às vezes são tantos que nós, às vezes, não conseguimos, né, se achegar até o Senhor do jeito até que quiséssemos, né, devido à multidão de problemas, à multidão de coisas que temos que fazer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amados, logo nós vemos aqui que eles olharam para o outro, e talvez um ali falou, rapaz, vamos deixar para outro dia, mas aí outro deve ter falado, rapaz, outro dia é muito difícil, Jesus está aqui. Você sabe que hoje, olha, hoje é o dia do milagre, porque o mestre está aqui, que você sabe que quando ele sai, ninguém sabe quando volta. E então, criaram entre eles, olharam e falaram, eu imagino que um deles falaram assim, tem uma ideia, vamos levar ele por cima da casa e a gente desce ele. Mas como, rapaz, nós vamos fazer isso? Não, nós vamos dar um jeito, vamos levar ele. Ele hoje vai receber um milagre. O meu amigo vai receber um milagre. Então, se você está orando por alguém, continue, não pare. Se você está pensando em levar essa pessoa para Cristo, não pare, não desista. Porque vai chegar o momento dele estar. Nem que para isso você tenha que destelhar uma casa para poder levar o teu amigo à presença de Jesus. Amados, louvado seja o nome do Senhor Jesus. A Bíblia vai dizer que aqueles homens, louvado seja Deus, aqueles homens pegaram e entraram, subiram pelo telhado, e o que eles fizeram? Começaram a cavar.
Começaram a cavar e foram tirando terra de cima do telhado. Pessoal, para quem está chegando aí agora na live, o texto da pregação está em Marcos capítulo 2, o paralítico de Cafarnaum. Tá bom? Dá uma meditada aí e continua ouvindo em nome do Senhor Jesus. Eles pegaram, começaram a cavar, foram tirando barro, tiraram as palhas, tiraram o barro. Jesus estava lá no meio da casa pregando. Havia homens, né, grandes, né, homens sábios, homens cultos, como os fariseus, como os saduceus, né, como os escribas, que eram homens que escreviam as escrituras, né, que estavam sempre com as escrituras postas ali na caneta, e estavam ali não para ver o milagre, mas para pegar Jesus em alguma coisa que o mestre falasse com que eles pudessem acusar. Porque os escribas e os fariseus eram os religiosos daquela época, e o que eles queriam era fazer o quê? Era fazer com que nosso Senhor Jesus errasse em alguma coisa para que eles pudessem incriminá-lo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Queridos, aqueles homens cavaram um buraco de tamanha proporção que pegaram a maca e desceram por corda. Foi descendo, cuidado, vai cair, olha aí, desce você agora, segura um pouco, deixa eu descer. Foram, desceram. O paralítico ficou no meio. Parou a pregação. Parou a pregação, meus irmãos. Olha, quando Deus quer fazer um milagre, Deus para tudo. Quando Deus quer fazer um milagre na minha e na tua vida, Ele para tudo. Então, se você está achando que Deus não está te ouvindo, só nessa parte aqui eu quero dizer que Deus está parando agora para ouvir a tua voz, para ouvir o teu clamor. Não pense em você que Deus não está te ouvindo. E creia que tem amigos que estão intercedendo por você nesse momento, para que você obtenha a vitória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E quando colocaram, Jesus olhou para aquele homem, e diz a Bíblia que vendo a fé deles, Jesus não viu a fé do paralítico, até porque aquele homem, pelo tempo que ele estava sem andar, por ele estar paralítico, você pode ter certeza de que a fé dele já havia cessado, ele não tinha mais crença que voltaria um dia a andar. Então Jesus viu a fé dos 4 homens que deixaram de pedir para si próprio para levar Jesus, para levar o paralítico até Jesus. Você sabe o que é, meus irmãos, você deixar de pedir algo para você para pedir algo para o teu próximo? É isso que esses 4 homens fizeram. Jesus olhou para a fé deles e disse para o paralítico: ei, está curado? Não. Ele olhou para o paralítico e disse: ei, perdoado te são os teus pecados. Que pecado que um paralítico pode ter? Qual pecado que um paralítico pode ter, meus irmãos? O paralítico, ele não anda, então ele não tem tempo de estar de porta em porta. Começa por aqui, não é? Deixa eu ligar o ventilador aqui, irmãos, que tá calor. Aí junta o calor do tempo, mais o calor da palavra, glória a Deus, né? Aí, mesmo sendo pentecostal, a gente não aguenta não, né, irmãos? Louvado seja Deus. Voltamos aqui. Jesus falou: perdoado te são os seus pecados. Mas quais pecados? Aquele homem não tinha perna para andar, para poder estar na porta dos outros falando mal da vida alheia. Aquele homem vivia acamado, no mínimo vivia dentro de uma casa, dentro de um quarto, sem sair, sem ver do lado de fora, sem cobiçar talvez a mulher do próximo, ou o que seja. Aquele homem não tinha previsão de alegria na sua vida. Que pecados! Porque muitas das vezes, irmãos, nós vemos pecados somente no exterior. Mas Jesus olhou, vendo a fé dos amigos, olhou para dentro daquele homem e viu que para haver uma cura física, tinha que haver uma cura dentro da sua alma. Não adiantava curar o corpo se a alma estava doente. Não tem como o corpo ficar curado se a alma estiver doente. Se uma alma abatida, o corpo todo padece também. Você já percebeu que quando sua alma fica triste, você não tem vontade de fazer nada, nem vontade de comer? Dependendo do tamanho da tristeza? Já percebeu isso? A alma doente afeta assim o corpo.
A Bíblia diz que quando Jesus falou aquilo, começaram a falar: oxi, quem é esse que está blasfemando? Olha só para ver, os escribas que foram lá, que estavam lá no lugar do pecado, no lugar do milagre, estavam lá para criticar. E começaram a criticar. Quem é esse para dizer que perdoado estão os seus pecados? Está assim, assim, assim. Quem é ele? Eles estão falando blasfema, porque só Deus perdoa pecado, verdadeiramente, só Deus perdoa pecado, mas eles estavam cegos. Porque o religioso, ele se torna cego para as coisas espirituais. O religioso, ele olha muito para o exterior. Então, se você estiver bem vestido de terno e gravata, no caso do homem, no caso da mulher, com a roupa, uma camisa de manga até aqui, né, e o saião varrendo a rua, né, varrendo a casa, para ele, pronto, ali está em santidade. Mas Deus olha para dentro do meu e do seu coração. E muitas das vezes o nosso exterior está bem, mas o nosso interior está ruim. E foi isso que o Senhor Jesus viu naquele paralítico. Por isso ele disse: filho, perdoado te são os teus pecados. Oh, glória a Deus, aleluia. Amados, Jesus olhou e viu aqueles homens arrazoando dentro do coração deles e disse: por que é que vocês estão arrazoando assim? Ou seja, estão discutindo. Essa palavra arrazoar quer dizer discutindo. O que vocês estão falando aí entre vocês? Quem é ele para perdoar pecado? Ele pensa que ele é quem? Que tem esse caminho, aquele caminho? Sabe o que acontece? Jesus olhou para ele e falou assim: olha, o que vocês acham que é mais fácil? Eu olhar para esse paralítico aqui e dizer para ele: filho, estão perdoados os teus pecados? Ou dizer para ele: ei, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Para vocês saberem que o Filho do Homem tem poder de perdoar pecados, eu não vou mais dizer para ele agora: perdoar os seus pecados, que ele já foi perdoado naquele momento que Jesus disse: perdoados são os seus pecados. Agora vem a segunda parte: perdoados são os seus pecados. Pronto, foi perdoado. A alma está limpa, a alma está restaurada através do perdão dos pecados. Com a alma restaurada, Jesus vem para a segunda parte. Qual é a segunda parte? Curar o corpo físico. Jesus olhou e disse assim: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, eu digo ao paralítico: a ti te digo, levanta-te e toma o teu leito ou a tua cama e vai para a tua casa. Glória a Deus e aleluia. Vocês estão vendo, meus irmãos? Duas etapas. Primeiro, o perdão, a alma curada. Após a alma curada, a restauração do corpo. Então eu não sei o que você está passando nesse momento, né? Talvez você esteja, como esse paralítico, a alma está paralisada devido a tantos problemas dentro do lar, talvez problema no casamento, talvez problema que você olha e fala: Senhor, eu não sei o que fazer, eu estou paralisado, eu estou como esse paralítico aqui. Eu quero ser para você, nesse momento, um desses amigos que levou o paralítico até Jesus. E através desta palavra eu quero profetizar na sua vida que o Senhor Jesus hoje vai mudar o seu cativeiro. Que em nome do Senhor Jesus, se você tiver enfermidade aí nesse momento, o Senhor vai curar agora neste momento. Se é problema familiar, o Senhor vai restaurar a sua família. Que nesse momento Deus vai restaurar a tua vida. Mas para isso, primeiro, Deus vai trabalhar na tua alma. Então, se entregue verdadeiramente ao Senhor. Deixa Deus trabalhar dentro de você primeiro. O exterior é bom? Sim, é bom, porque a diferença está. Quem olha fala: aquele ali é da igreja, aquele não é, e tem esse caminho, tem aquele outro caminho. Mas a maior diferença que faz é o modo de eu caminhar, de eu falar, de eu viver, que é a parte dentro de mim. Aquele que era ignorante já não é mais ignorante. Aquele que vivia brigando para lá e para cá já não briga mais, né? Porque, gente, parar de beber e fumar, um monte de gente para. Tem gente que nunca pisou os pés na igreja e pararam de fumar e de beber. Tiveram opinião e falaram: eu não quero mais isso, e pronto. Então, não é somente o exterior. Nós, às vezes, estamos cuidando mais do exterior do que do interior. Então, que o Senhor Jesus possa falar grandemente com vocês através desta palavra. E você deixe o Senhor curar primeiro a tua alma, para depois vir o exterior. Primeiro o interior: Senhor, sara-me, porque eu preciso ser sarado. Cura-me, porque eu preciso ser curado. Cura dentro da minha alma. Por fora eu estou bem.
Eu não tenho enfermidade nenhuma, graças ao meu bom Deus. Tem uma dorzinha no braço aqui, mas é porque eu faço um trabalho meio pesado aqui com os vasos de cimento aqui. E tem hora que eles são pesados e aí para locomover eles, tem hora que o braço não aguenta mesmo não. Mas isso já é coisa de idade, isso é para outro dia. Isso é para outro momento. Vamos abafar isso, né? Mas voltando aqui. Eu preciso de cura na minha alma também. Todos nós precisamos. Independente se é pastor, presbítero, querubim, que seja, não. Todos nós precisamos ser curados em nossa alma, porque todos nós temos alguma coisa em nossa vida que nos atrapalha internamente. Alguma tristeza, alguma falta de perdão, algo que a gente guardou, alguma mágoa, alguma coisa dentro de nós e a gente ainda não conseguiu expressar. Então, nesse momento, você expresse diante do Senhor isso que está dentro de você, que está te consumindo dia a dia, te paralisando, como esse homem aqui estava. Mas chegou 4 amigos e o levou para o Senhor Jesus. De contrapartida, continue orando por quem você está orando. Continue levando até em oração essa pessoa a Cristo. Porque vai chegar o momento em que o telhado será aberto e ele vai descer de frente ao Senhor Jesus. E o Senhor Jesus vai dizer, perdoado te são os teus pecados. Fique com essa palavra para o teu coração. Eu quero orar por você. Eu quero orar pela tua casa. Eu quero orar pela tua família. Eu quero dizer para você que se você estiver enfermo aí nesse momento, o Senhor Jesus vai lhe curar agora, nesse exato momento. O Espírito Santo de Deus lhe cura neste momento. Se você está, as portas... Ah, irmão André, as portas estão fechadas. A Bíblia diz que Deus tem a chave que abre a porta aonde não tem porta. Se for preciso, Deus ele faz, ele cria, ele constrói uma parede, coloca uma porta e abre ela só para você passar e receber o que você está pedindo do outro lado. Tá bom? Mas para isso, lembre-se dessa história do paralítico, dessa palavra. Filho, perdoado te são os teus pecados. Se você quer ser perdoado, também temos que perdoar. Amém? Feche os seus olhos, se possível, se você estiver no trabalho. Não precisa, só se liga em Deus e deixa acontecer. Glória a Deus. Altíssimo Deus, eterno Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu quero te render graças novamente por este momento singular, por esta live, por cada um que esteve aqui presente, pela vida da Dilma Lopes, da Ludmila. Senhor, em nome do Senhor Jesus, abençoa ela, da Tati. Senhor, em nome do Senhor Jesus, abençoa da Celange, do Luque Pereira, da Du, de cada um que esteve aqui presente, Pai, de cada um que se apresentou nessa live para ouvir a Tua palavra. Senhor, em nome do Senhor Jesus, visita o lar de cada um agora neste exato momento, Pai. Abençoa, vai cortando toda a raiz do mal, vai tirando tudo aquilo que o Senhor olha, meu Pai querido, e fala assim, ó, isso não é da minha parte, isso eu não me agrado. Pai, tenha, Senhor, agora nesse momento total liberdade para curar, total liberdade para restaurar, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Trabalha sobre a alma de cada um, meu Pai querido. Tira a tristeza, coloca a alegria, tira toda a enfermidade da alma, meu Pai, e traz a cura para o corpo. Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai. Toda obra de bruxaria, feitiçaria, qualquer obra do mal, seja agora caída por terra, seja desfeito todo o trabalho do inimigo, em nome do Senhor Jesus. Seja Tu glorificado, Senhor, sobre essas vidas. Eu abençoo cada uma delas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Gente, obrigado. Compartilhem, se vocês sentirem de Deus de compartilhar. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe vocês grandemente. E amanhã, se Jesus não voltar, estaremos mais ou menos por esse mesmo horário. A partir do 12h20, estaremos aqui com uma palavra para o seu coração. Compartilhe, se comuniquem e fale para o pessoal em nome do Senhor Jesus. Amém? Fiquem bem, que Deus abençoe cada um de vocês. E novamente, obrigado. E se precisar de uma oração, tá aí, vocês que me seguem, pode mandar lá no direct, lá, irmão André, ore por mim, estou precisando de uma oração assim, 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 que eu vou estar orando por você. Amém? Fiquem na paz do Senhor Jesus. Irmã Vaninha, Deus abençoe. Deus abençoe, irmã Ludmila. Obrigado de coração. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Até mais.